A paz de Deus a todos os irmãos em Jesus Cristo que está nos acompanhando aqui pelo canal Examinando a Bíblia. Hoje, irmãos, eu vou falar no vídeo de hoje como o Império Grego revela de onde virá o Anticristo. Eu quero mostrar para os irmãos, que o assunto, do Império Grego nos revela de onde virá o Anticristo. Eu quero mostrar para os irmãos que dentro de um contexto histórico, do Império Grego, dentro desse contexto histórico, existe um contexto profético, irmãos, que nos revela de onde virá o Anticristo, o que ele vai fazer, E para falar desse assunto, irmãos, eu vou usar o livro de Daniel, capítulo 8. Só que eu não farei toda a leitura, irmãos. Eu vou falar aqui, sem fazer a leitura das visões que Daniel viu. Vou usar as partes ali de Daniel 8, onde o anjo explica sobre essas visões, Que é a visão do bode e do carneiro, irmãos, que revela sobre o Império Grego, E essa história, irmãos, esse contexto histórico do Império Grego, eu vou mostrar para os irmãos que ele é uma tipologia, ele tipifica um contexto profético e nos revela da onde virá o anticristo. Então, irmãos, eu quero iniciar aqui falando sobre a visão que o profeta Daniel teve, que revela sobre o Império Grego. E para falar dessa visão, irmãos, eu vou mostrar, essa imagem, essa ilustração que está aqui, da visão que Daniel teve, Eu vou simplificar e resumir todo esse vídeo, para quê? Para não ficar muito grande. Nós nota, irmãos, aqui, nessa revelação, esse homem tipificando, Daniel, ilustrando Daniel, E nós notamos, um bode com um chifre grande e um carneiro. Foi essa, irmãos, a visão que o profeta Daniel teve. Ele teve a visão de um bode com um chifre grande entre os olhos e a visão de um carneiro com dois chifres, E nessa visão, o bode, ele atacou o carneiro de dois chifres, E feriu o carneiro de dois chifres. E o que está representando, irmãos, esses dois animais? O bode, com chifre entre os olhos, está representando, melhor dizendo, o Império Grego, Está representando a Grécia. E esse carneiro branco com dois chifres está representando o Império Medo-Persa. Por isso, os dois chifres, Império Medo e Persa, Porque era um império constituído por esses dois povos, Medos e persas, Então, irmãos, Daniel ele teve essa visão, Que esse bode peludo com um chifre entre os olhos, um chifre grande, atacou e derrubou o quê? O carneiro. Então, o que está sendo profetizado aqui, irmãos? Que o Império Grego derrubaria, o Império Medo-Persa e passaria a dominar. E esse chifre grande, irmãos, entre os olhos desse bode, que representa o Império Grego, ele está falando de quê? Representa o primeiro rei do Império Medo-Persa, do Império Grego, que foi Alexandre o Grande. Então, aqui nessa revelação dessa visão, Deus está revelando o que para Daniel, Que o Império Grego, sob o comando de Alexandre o Grande, derrubaria e dominaria o Império Medo-Persa, e uma vasta região. Então, irmãos, depois que Daniel vê isso, vê essa visão, o chifre grande que está entre os olhos do bode peludo se quebra. E no lugar, irmãos, desse chifre que se quebra, nasce 4 chifres. E de um desses 4 chifres sai um chifre pequeno. O que isso representa? Eu vou passar aqui a próxima ilustração e já falo para os irmãos o que representa. Tá aqui, irmãos, a próxima ilustração do bode, com os 4 chifres e dos quais saiu um. Então, irmãos, esses 4 chifres representam o quê? Quando o grande chifre se quebra, representa a morte, de Alexandre o Grande. E esses 4 chifres falam, irmãos, dos 4 generais de Alexandre o Grande, porque Alexandre ele não tinha descendente
para dominar, né, no lugar dele. Porém, o reino da Grécia foi dividido em quatro generais de Alexandre. São esses: Lisímaco, Seleuco, Ptolomeu e Cassandro. Então, irmãos, esses quatro chifres que saem no lugar daquele um, fala do quê? Da divisão do Império Grego. Então eu vou mostrar aqui para os irmãos agora essa divisão do Império Grego. Os irmãos vê aqui nessa imagem, ó, daqui, ó, da esquerda para a direita, ó, onde está em verde, onde está em laranja, amarelo e azul. Foi aonde, irmãos, o Império Grego dominou. Foi isso daqui tudo que Alexandre o Grande conquistou. Só que depois da morte dele, irmãos, foi dividido entre quatro generais, ó. Tá vendo? Essa parte verde que ficou com Cassandro, a parte laranja com Lisímaco, e aqui, irmãos, no Oriente Médio, ó, a parte do norte ficou com o general Seleuco, e a parte do sul com o general Ptolomeu. Então, os irmãos estão entendendo até agora que o grande chifre simboliza Alexandre o Grande. E quando se quebra e sai quatro chifres naquele bode, está simbolizando o quê? A divisão do reino em quatro, certo? E, irmãos, vamos voltar ali para a imagem do bode, né? Então, irmãos, nós vimos, né, que esses quatro chifres estão representando os quatro generais que dividiram, né, o reino entre si. Então, irmãos, nós vimos também, né, como eu falei na visão que Daniel teve, de uma dessas quatro pontas, né, ou seja, de um desses quatro chifres, sai o outro chifre, que representa, que fala de quem? De Antíoco Epifânio. Esse Antíoco Epifânio, ele veio, irmãos, do norte de Israel, na onde, irmãos, dominava o quê? O Império Seleucida, né? O Império Seleucida é a parte do norte de Israel, né? Mais exatamente ali onde hoje é a atual Turquia e Síria, foi ali que dominou Seleuco, né? Por isso é chamado de Império Seleucida. Então o que acontece? Antíoco Epifânio, ele veio, irmãos, dali, né? Ele surgiu ali do Império Seleucida, que fica ao norte de Israel. E Antíoco, irmãos, Epifânio, ele foi uma tipologia do anticristo. O Antíoco Epifânio, irmãos, ele profanou o templo de Jerusalém, né? Ele quis mudar a lei do povo judeu e tantas outras coisas mais, né? Ele foi uma figura do anticristo. Então, irmãos, como eu disse para os irmãos, né? O Império Grego, ele tipifica, né, o quê? Da onde virá o anticristo? Então, irmãos, da onde surgiu o Antíoco Epifânio? De um reino que estava ao norte de Israel. No futuro, o anticristo ele vai surgir também de um lugar, né, que vai estar ao norte de Israel. E Antíoco Epifânio, o que ele fez? Ele mudou a lei, ele proibiu o sacrifício no templo, né? Ele proibiu a circuncisão, ele quis mudar os costumes e a lei do povo judeu. E isso, irmãos, quando o anticristo aparecer no futuro, ele também vai estar fazendo. Então, eu imagino que até aqui os irmãos tenham entendido, né, a visão do bode e do carneiro. Agora eu vou lá no livro de Daniel para explicar, né, a explicação que é dada a Daniel. Então, irmãos, como eu citei para os irmãos, né, o contexto histórico do Império Grego, irmãos, ele existe nele um contexto profético, porque da mesma forma que ocorreu as coisas no Império Grego, vai ocorrer no fim dos tempos. Da mesma maneira que Antíoco Epifânio surgiu ali do norte de Israel, o anticristo também vai vir do norte de Israel. E eu vou mostrar no final desse vídeo também isso usando o profeta Ezequiel. E da mesma forma que Antíoco Epifânio, né, profanou o santuário, o anticristo vai estar fazendo isso também. Então, irmãos, vamos ler aqui o verso 19. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira,
porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Qual visão é esta, irmãos? A visão do bode e do carneiro que eu expliquei para os irmãos. Eu não li tudo, para não ficar grande o vídeo, mas os irmãos em casa podem ler, sem problema. Então, o anjo, ele veio para dar a revelação para Daniel dessa visão do bode e do carneiro. Então, nota, irmãos, que ele fala que vai fazer Daniel conhecer o que vai fazer Daniel saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então, irmãos, nós vemos que a época do Império Grego não foi o último tempo da ira. O último tempo da ira, irmãos, ainda vai vir. Então, por que, irmãos, que o anjo falou isso, né, revelando o Império Grego? Porque, irmãos, é para nós usar como referência a tipologia do Império Grego. Porque essa visão do Império Grego vai ocorrer no tempo do fim também. Quer dizer, da mesma forma que as coisas aconteceu ali no Império Grego, vai acontecer, irmãos, no fim, quando vier se levantar o reino da besta. Ó, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Quer dizer, aquela visão, irmãos, que foi dado ali para Daniel a respeito do bode e do carneiro, é uma visão que se refere ao tempo do fim também. Então, irmãos, o que acontece? Deus, ele usa o contexto histórico do Império Grego para revelar um contexto profético que vai acontecer no tempo do fim. Por isso, o anjo está falando aqui para Daniel que a visão se refere ao tempo determinado do fim também. Porque no fim, irmãos, vai ocorrer coisas semelhantes às que ocorreu na época do Império Grego. Ó, verso 20. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Foi o que eu já falei, né? Aquele carneiro, né, com 2 chifres é o Império Medo-Persa, né? Ó, verso 21. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então, no verso 21, está revelando aquilo que eu já falei, que o bode representa o rei da Grécia, né? Representa o Império Grego, a Grécia. O chifre grande representa o quê? Alexandre o Grande, que foi o primeiro rei, né? Que conquistou tudo que ele conquistou. Ó, verso 22. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão deste povo. Qual povo? O Império Grego, mas não com a força igual a que tinha. Então, os irmãos estão entendendo aqui que o ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão desse povo. Quer dizer, onde era o Império Grego, depois da morte de Alexandre o Grande, o que está representando esses 4 chifres? As 4 divisões do Império Grego. Os irmãos estão entendendo? E, irmãos, da onde surgiu o Antíoco Epifânio, né? Do norte de Israel. Então, como o reino do anticristo, né, é tipificado aqui no reino da Grécia, assim há de acontecer no fim, irmãos. O anticristo, ele virá de nações que está ao norte de Israel. Aquelas nações, né, todas as nações em volta ali de Jerusalém farão aliança entre si, mas o anticristo, né, da mesma forma que Antíoco Epifânio surgiu ali ao norte de Israel, no Império Seleuco, o anticristo no futuro, irmãos, estará vindo também do norte de Israel. Eu ainda mostrarei para os irmãos isso lá no profeta Ezequiel, que confirma isso. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reis se levantarão desse povo, mas não com a força a que ele tinha. Mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabar, levantar-se-á um rei feroz, de feroz catadura, especialista em intriga. Está falando de quem? De Antíoco Epifânio, que perseguiu o povo judeu. Verso 24. Grande é o seu poder. Então, irmão, esse rei feroz, né, só lembrando, é o chifre pequeno que surge entre uma das 4 pontas, fazendo referência a Antíoco Epifânio, né, que veio ali do Império Seleucida, que fica ao norte de Israel.
grande é o seu poder, mas não por sua própria força. Ó. Causará estupendas destruições, prosperará e fará o que lhe aprouver. Ó, destruirá os poderosos e o povo santo. Então, irmãos, o que está falando aqui? Que Antíoco Epifânio causaria destruições, né? Prosperaria, né, naquilo que ele faria, destruiria poderosos e o povo santo. Quem que era o povo santo na época de Antíoco Epifânio? O povo judeu. E no futuro, quando o anticristo se levantará, quem é o povo santo? É a igreja, irmãos, formada por judeus e gentios que se converteram a Cristo. Da mesma maneira, né, que Antíoco Epifânio perseguiu o povo judeu, né, o anticristo, né, vai estar perseguindo também a igreja, formada por judeus e gentios. Ó, por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, quer dizer, a mentira. Nós nota lá, irmãos, que a besta que se levanta da terra, um falso profeta, ele faz sinais que engana, né, muita gente para receber a marca da besta. Então, da mesma maneira que Antíoco Epifânio usava de engano para prosperar, o reino do anticristo, irmãos, o falso profeta vai estar fazendo isso também. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Ó, levantar-se-á. Irmão, perdão. Ó, continuando aqui, ó. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. Então aqui fala que ele se levantará contra o príncipe dos príncipes. Então quem é esse príncipe dos príncipes, irmão? Revelado para o futuro. É Jesus Cristo. Então, os irmãos notam o quê? Que essas revelações, irmãos, tipifica de onde o anticristo veio. Virá, melhor dizendo, né? Então nós nota ali, irmãos, que o Império Grego foi dividido em 4 generais, né? E de um desses generais, né, que é de um dos chifres, se levantaria um chifre, que é Antíoco Epifânio, né? Antíoco Epifânio surgiu da onde? Do norte de Israel, onde era o Império Seleucida. Então, irmãos, o que isso nos revela? Isto é uma tipificação do que vai acontecer no futuro. Da mesma forma, né, que Antíoco Epifânio surgiu ali do norte, né, e perseguiu o povo judeu, né, mudou as leis do povo judeu, né, ele pegou e profanou o santuário. O anticristo, irmãos, estará fazendo a mesma coisa. Ele vai surgir do norte, né? Ele vai se levantar contra o povo de Deus, vai querer estabelecer uma lei segundo a lei da crença, da religião dele. Então, irmãos, agora eu quero, como eu prometi para os irmãos, eu vou mostrar, irmãos, que lá no livro de Ezequiel também revela o anticristo vindo do norte. Aqui, irmãos, ó, agora eu vou usar o livro de Ezequiel, capítulo 38, verso 14 em diante, para mostrar para os irmãos que aqui também revela o anticristo vindo do norte de Israel. Ó, verso 14. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog. Gog, irmãos, é uma tipologia, né, do anticristo. Portanto, ó filho do homem, profetiza e dize a Gog, assim diz o Senhor Deus: acaso naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar seguro, não saberás tu? Aqui, irmãos, no verso 15, virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão, poderoso exército, e subirás contra o meu povo de Israel, como nuvem para cobrir a terra, nos últimos dias. Então, irmão, está falando o quê? Do tempo do fim. Ó, nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Então, irmão, está vendo aqui que esses versos, irmão, revelam que é a batalha do Armagedon.
Gog aqui, irmãos, está tipificado no quê? No anticristo. Que o verso 15 fala? Virás, pois, do teu lugar, dos lados do lado do norte de Israel. Irmão, qual nação está ao norte de Israel hoje? Turquia, Síria. Então, irmãos, quais eram as nações que esteve sob o domínio de Antíoco Epifânio? Turquia e Síria. E mais outras nações que estavam ao norte. Então, irmãos, Gog, aqui no livro de Ezequiel, está vindo da onde? Do norte, irmãos. Então, o que Deus revela por esses textos? O anticristo vindo do norte de Israel. Então, resumindo aqui, irmãos, né? Daniel, ele teve aquela visão daquele carneiro e daquele bode, né? O bode peludo com um chifre grande entre os olhos abateu o carneiro, simbolizando o quê? O reino da Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande, né? Derrubaria o Império Medo-Persa e passaria a dominar. E naquele bode, irmãos, se quebrou aquele grande chifre e saiu 4, né, em lugar dele, representando o quê? A morte de Alexandre o Grande, que depois da morte dele, né, aqueles 4 chifres representam o quê? 4 generais dele, que dividiu o reino deles entre si. E nós vemos, irmãos, que na revelação de Daniel, que dentre, né, aqueles 4 chifres, sai um chifre de um dos chifres, fazendo referência o quê? A Antíoco Epifânio, que surgiria da onde, né? Surgiria dali do Império Seleuco, ou Seleucida, né? Que é a mesma coisa, que fica ao norte de Israel, né? O Império Seleucida, irmão, dominava principalmente aonde era ali a antiga Ásia Menor, que é a atual Turquia e Síria. Então, irmãos, nós vemos o que? Como eu falei, né? O Império Grego ele é uma tipologia de como virá o Anticristo. Da mesma forma que Antíoco Epifânio veio do norte de Israel, o Anticristo estará vindo também do norte de Israel. E isso, irmãos, nós confirmamos aqui nas profecias de Ezequiel, ó, verso 15. Virás, pois, do teu lugar, dos lados do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande multidão e poderoso exército. Então, irmãos, os irmãos estão entendendo que a Bíblia nos revela o quê? O anticristo vindo do norte do Oriente Médio. Outra coisa, irmãos, que eu quero destacar aqui, que eu falei no vídeo anterior, né? Quando João, lá no Apocalipse, ele tem a revelação daquela besta que era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão, aquilo, irmãos, estava nos revelando o quê? Vamos dar uma olhada em Apocalipse, para ficar melhor. Então, irmão, vamos fazer a leitura aqui, ó. Apocalipse 13, verso 2, ó. A besta que vi era semelhante a leopardo com pés de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, irmãos, para nós entendermos isso daqui, nós temos que entender a visão que Daniel teve ali no capítulo 7, onde ele viu que esses 3 animais simbolizavam reinos, né? O leopardo simbolizava a Grécia, o urso, o Império Medo-Persa, que é o atual Irã, e o leão, a antiga Babilônia, que é o atual Iraque. Então, irmãos, como eu ressaltei, né, o leopardo ele simbolizava o quê? O Império Grego. E eu falei no vídeo anterior que mais especificamente, né, o norte, né, que era composto do quê? O norte do Império Grego, que era Síria e a atual Turquia. Então, por que eu disse, irmãos, que mais especificamente fala a respeito do Império Grego na parte do norte? Porque, irmãos, como nós vimos ali, né, na revelação do Império Grego, que ele revela de onde virá o anticristo, como nós entendemos, ele vem da onde? Do norte de Israel, que era onde Antíoco Epifânio, que era uma tipologia do anticristo, dominou. Então, irmãos, eu vou concluir o vídeo aqui, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Então, irmãos, o que eu queria passar para os irmãos era isso, que o Império Grego,
ele é uma tipificação de como virá e da onde virá o anticristo, né? Quer dizer, da mesma forma, né, que Antíoco Epifânio surgiu do norte, o anticristo virá do norte de Israel. Da mesma maneira que Antíoco Epifânio, né, profanou o templo de Jerusalém, o anticristo vai estar profanando também o templo de Deus. Mas, irmão, não o templo físico, mas o templo espiritual, que é a igreja, porque Antíoco Epifânio, né, perseguiu, né, o povo, né, tirou o sacrifício contínuo, né, e assim também o anticristo vai estar perseguindo, né, e vai estar matando os cristãos. E o corpo dos cristãos, dos servos de Deus, são templo do Espírito Santo. Na época de Antíoco Epifânio, as coisas se cumpriam, irmãos, dentro da antiga aliança. E na época do anticristo vai se cumprir dentro das coisas, né, da nova aliança. Então, esse templo que o anticristo vai profanar não é um templo físico, né, mas é o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. Por que ele vai estar profanando? Porque o anticristo vai levantar uma perseguição sobre a igreja e vai estar assassinando os cristãos, né, aqueles que se mantêm fiel ao seu Deus. E a Bíblia fala que ele cuidará em mudar os tempos, a lei, né? Como Antíoco Epifânio, né? Ele mudou as leis, né? Ele impediu o povo judeu de obedecer às leis judaicas. E o anticristo, irmãos, ele vai se revoltar com as leis que Deus deixou para nós seguir dentro da graça. Ele não vai deixar nós pregar o amor de Jesus Cristo, a salvação mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Então, irmãos, como aconteceu no passado, vai acontecer no futuro, né? Então, eu espero que os irmãos tenham entendido, né, que o contexto histórico, né, do Império Grego nos revela um contexto profético, né, que há de vir no fim dos tempos, né? É como foi falado ali na visão, né? O anjo explicou para Daniel que aquela visão se referia ao tempo do fim. Vamos só dar uma lida aqui para concluir, irmãos. No verso 19: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque essa visão se refere ao tempo determinado do fim. Então, irmãos, o fim de todas as coisas veio na época do Império Grego? Não veio. O fim de todas as coisas virá, irmãos, na época que se levantar o anticristo. Então, quando o anjo fala que vai fazer Daniel saber o que há de acontecer no último tempo da ira, o que ele está dizendo? Que é para Daniel e para todos, né, olhar para aquilo que aconteceu na época do Império Grego, porque da mesma forma que foi no Império Grego, será também no tempo do fim, quando o anticristo fosse levantar. Porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. O fim veio na época do Império Grego? Não veio, irmãos. Mas qual que é a lição que Deus nos deixa? Para nós olharmos para o Império Grego. Porque o Império Grego, ele é uma tipificação daquilo que há de vir no fim dos tempos. Então nós entendemos aqui que é revelado que o anticristo virá do norte de Israel. Em outras partes, nós vemos também que ele fará uma aliança, né, de muitos povos, né, para subir contra Jerusalém na batalha do Armagedon. Então, irmãos, eu vou encerrando por aqui, né? Espero que os irmãos tenham entendido, né? Fiquem todos com a santa paz de Deus. Amém.